Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Dando continuidade aos estudos da nossa casa, hoje nós traremos o tema: a importância dos livros da codificação. São livros que, com toda certeza, meus amigos, trazem para nós respostas às nossas perguntas. Uma delas é: de onde eu vim? Outra: após a experiência terrena, para onde eu vou? E para onde eu vou? Em que condição eu vou estar lá? Outra: por que é que vivendo aqui no orbe, nós vivenciamos experiências tão diferentes? Alguns com a facilidade material, outros com a carência material. Alguns que nascem, parece que vivem uma vida muito feliz, e outros como se vivessem infelizes. Então, Kardec teve esse cuidado no momento em que muitos da sua época estavam observando os fenômenos de forma, digamos assim, com pouca responsabilidade, mas ele, como estudioso, muito atento ao que estava acontecendo, teve o cuidado, meus amigos, de preparar para nós, através dos livros da codificação, respostas. E à medida em que nós vamos estudando, nós vamos encontrando essas respostas. À medida em que nós vamos estudando, nós vamos consolando o nosso ser. Nós vamos descobrindo a verdade. Nós vamos descortinando de nós ideias equivocadas a respeito do Pai, do próprio Jesus, da espiritualidade superior, dos nossos irmãos em sofrimento, seja no orbe ou fora do orbe, no plano espiritual. Então, aos poucos, estudando, lendo, participando, nós vamos participando das reuniões, escutando as palestras, lendo, estudando principalmente, nós vamos clareando em nós essas dúvidas e encontramos, sim, as respostas. Então, no Livro dos Espíritos, que é o livro primeiro, né, ele se compõe de 4 outros livros que nós vamos estar apresentando aqui, de en passant, porque são tantas informações, tanto assunto interessante, extremamente consolador, que não dá para falar muito. Mas nós tentaremos falar um pouco dos temas que compõem. Então, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar vários temas muito interessantes, como dissemos, que traz a verdade, o conforto e o consolo verdadeiro para a nossa alma. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com auxílio de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, nós vamos ver aqui
que no livro primeiro, no livro dos Espíritos, o livro primeiro vai trazer para nós sobre causas primeiras. Vai estar trazendo para nós a primeira pergunta, né? Quando nós começamos a estudar, é o que é Deus? Então, vai estar trazendo para nós, são 1019 perguntas e respostas, e a primeira pergunta e resposta é essa sobre Deus. Então, vai falar o livro primeiro, Causas Primeiras, vai falar sobre Deus, elementos gerais do universo, criação, princípio vital. No segundo livro, Mundo Espiritual ou Mundo dos Espíritos, nós vamos encontrar temas: espíritos, encarnação dos espíritos, retorno da vida corporal à vida espiritual, pluralidade das existências, considerações sobre pluralidade das existências, vida espiritual, retorno à vida corporal, emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo corporal, ocupações e missões dos espíritos, os três reinos. Então, nós vamos encontrar perguntas e respostas a respeito desses temas. Quando a gente está estudando sobre a doutrina, quando a gente participa de estudos, assiste palestras, se interessa pelo assunto, um dos esclarecimentos que nós temos é sobre a emancipação da nossa alma. E a gente vai aprendendo a importância de orarmos antes de dormir, ao acordar, tentar levar um dia mais tranquilo, mais saudável possível, seja das emoções, seja mentalmente, seja as nossas ações, porque no momento da emancipação da alma, daquele desprendimento parcial do nosso espírito, quando o nosso corpo físico vai estar em repouso, o nosso espírito, então, vai estar vivenciando experiências no plano espiritual. E nós vamos estudar sobre o sono e sonhos. Este livro traz esse item também muito interessante para nós. O terceiro livro, que são as leis morais, nós vamos ver aqui a lei divina ou natural, lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade e perfeição moral. Ao estudar essas leis aqui, meus irmãos, nós vamos percebendo a importância do trabalho honrado, a importância de vivermos bem em sociedade, o respeito à liberdade do outro. Vamos também tendo uma noção mais clara sobre a justiça, sobre amor e sobre a verdadeira caridade. Partindo para o quarto livro, nós vamos encontrar agora, quando traz para nós esperanças e consolações, nós vamos encontrar penas e gozos terrenos, penas e gozos futuros, uma conclusão e um índice geral no final do livro, que nós podemos procurar, às vezes por interesses ali maior, e naquela ele vai indicar para nós onde vai estar, qual página, onde vai estar aquele interesse, aquele tópico de interesse nosso para o nosso entendimento. Nós vamos ver aqui, nós vamos ver também, meus irmãos, que o livro dos Espíritos, ele foi lançado em 1857. E depois, que aí vai trazer
esses tópicos que nós estamos falando aqui, vai ser composto em 4 outras obras de extrema importância para o nosso estudo. Por isso que a gente fala das obras, né, que compõem essa codificação. Então, nós vamos perceber aqui por que é que vai surgir o livro dos médiuns em 1861, porque ele foi publicado, que compõe esse livro. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o Céu e o Inferno. E em 1868, a Gênese. Todos esses livros sobre a coordenação, a supervisão e acompanhamento de Kardec, trazendo para nós informações muito importantes. Então, perguntaríamos, meus irmãos, o Livro dos Espíritos e toda essa obra poderia, com as informações que chegam até nós, poderia nos tirar, por exemplo, a ideia de suicídio? A leitura deste livro poderia mudar a nossa vida, nossa disposição para as coisas? Sim. Nós vamos ver no depoimento do Espírito Hilário Silva, da obra O Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde conta para nós que duas pessoas, ao lerem o Livro dos Espíritos, eles salvaram a própria vida. Esses 2 irmãos estavam desacreditados, sem esperança, e ao lerem o livro, mudaram completamente as suas vidas. Então, nós vamos ver aqui o nosso irmão A. Lauren, que leu o livro, e olha que foi lançado em 1857, né? Então, a obra traz para nós esse depoimento do Espírito Hilário Silva. Ele traz para nós que esse nosso companheiro, A. Lauren, ele estava desanimado da vida, pensando em suicídio, e ele, então, consegue ter acesso ao Livro dos Espíritos. E ele leu avidamente esse livro. E aí, salva a vida, vai viver a vida, vai entender, modifica. Tira essa ideia do autoextermínio. Um outro companheiro nosso, Joseph Perrier, está na ponte Marie, na França, próximo ao rio Sena, estava pensando em também o autoextermínio. E ele ali, apreciando o rio, pensando que ele deveria se jogar, que a vida não valeria mais a pena, ele tateando ali nas ferragens da ponte, ele se depara com um livro. Abre esse livro e começa a ler. E quando ele lê a obra, ele vê que pertenceu a esse nosso amigo, Laurent. E nesta obra, esse nosso irmão escreveu assim: esta obra salvou minha vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. Então, o nosso irmão Joseph lê o Livro dos Espíritos, depois ele então sai dali completamente refletindo sobre aquilo que ele leu, e ele devolve este exemplar para Kardec e escreve que a vida dele também foi salva. Então, ele escreve assim para Kardec, agradecendo a obra, e diz o seguinte: salvou-me também.
Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Então, vejam só, meus irmãos, que não nos falta, em tempo algum, assistência da espiritualidade superior. Esses nossos verdadeiros amigos, eles estão sempre nos ajudando, nos intuindo, nos orientando. Estão sempre. E nós, muitas vezes, teimamos em não ouvir as boas orientações. Então, imagine, naquela época, esta obra salvando essas vidas, e vamos dizer que continua salvando a nossa, porque a gente começa a refletir muito mais sobre os nossos deveres, as nossas responsabilidades, nosso compromisso com a vida, o nosso compromisso com a família, o nosso compromisso com o trabalho, o nosso compromisso para buscar verdadeiramente cultivar em nós a justiça, o amor e a caridade verdadeira. Então, meus irmãos, dando continuidade aqui das obras da codificação, nós vamos ver aqui que o livro dos médiuns, ele vai trazer para nós explicações a respeito da mediunidade, vários tipos de mediunidade ali. Muitas médiuns, muitos jovens na época de Kardec, né? Kardec teve cuidado de acompanhar em reuniões sérias, que fique claro isso, em reuniões sérias. Kardec, então, se apropria dessas comunicações, acompanha muitas delas, as jovens, né, médiuns, que estavam ali sendo orientadas pelos espíritos superiores, trazendo para nós essas informações extremamente preciosas que nos ajudam no nosso processo evolutivo. Então, no livro dos médiuns, nós vamos entender um pouco sobre mediunidade, que é o que eu sinto, né? Digamos assim, as perguntas que a gente faria. O que eu sinto? O que é mediunidade? Eu tenho mediunidade? Que tipo de mediunidade? O Evangelho segundo o Espiritismo, que se compõe a terceira parte do livro, nós vamos ver por que sofre várias informações ali, orientações de Kardec, passagens do livro do Novo Testamento, desculpe, Novo Testamento, com muitas informações e explicações de Kardec, várias instruções dos Espíritos ali que confortam o nosso espírito, sim. O céu e o inferno, a gente vai estar vendo aqui também um pouco, que é para onde eu vou, e a gênese de onde vim. Então, nós vamos ver aqui, no livro, né, dos médiuns, que traz para nós ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Então, esse é o primeiro livro que vai trazer informações muito preciosas para nós e devemos estudá-lo também a respeito da mediunidade. Vai descortinar de nós dúvidas, vai tirar de nós dificuldades. E vamos perceber que a mediunidade é uma oportunidade abençoada de trabalhar em nós as nossas dificuldades morais. É através desse conhecimento, mas também do estudo, é através da prática, da educação mediúnica, é que nós vamos esclarecendo e aprendendo a amparar esses nossos irmãos que se manifestam, que são nossos companheiros de jornada. Então, no livro dos médiuns, a primeira parte tem noções preliminares. E vai trazer para nós, né, primeira parte lá, capítulo 1, espíritos. Capítulo 2, do maravilhoso e do natural.
capítulo 3, do método. Capítulo 4, dos sistemas. E a segunda parte vai trazer para nós sobre as manifestações espíritas. Então, são mais ou menos 32 tópicos a estudar. Extremamente esclarecedor. Passando agora para o Evangelho, que é o segundo livro, nós vamos ver explicações extremamente acolhedoras e consoladoras em nosso ser das situações que nós vivenciamos aqui. Por que que o irmão sofre isso, o outro não? Por que um passa por isso, o outro não? E nós vamos entendendo que não há injustiça do Criador. Deus é justo, misericordioso, Pai extremamente amoroso. E esse livro, também de leitura diária, mas livro de cabeceira nosso, leitura antes de dormir, leitura ao acordar, ele traz as lições ali, que vai promover em nós muitas e muitas reflexões. Vai trabalhar em nós as leis morais, a importância, como dissemos, de saber conviver em sociedade. O nosso lar, a família que compomos, é a primeira unidade. Então, os ensinamentos importantes que nós precisamos obter para conviver bem com o nosso semelhante. Aprendendo a agradecer ao Pai pela família que nós fazemos parte. Porque nós estamos com esses companheiros por motivo, pela bondade divina, pela necessidade de mudança e crescimento de todos nós. Então, meus irmãos, o Evangelho vai trazer para nós a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Compõe-se de 28 capítulos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é o ensino moral do Cristo Jesus para as pessoas de qualquer crença, desenvolvido pelos Espíritos de luz, em comunicações mediúnicas recolhidas, organizadas, comentadas e trazidas a público pelo codificador Allan Kardec. Então, como nós já lemos, vamos ler novamente aqui, só para a gente fixar um pouco mais. Nesta obra, nós vamos encontrar as passagens, as explicações, orientações dos Espíritos, esclarecendo para nós, inserido nele, as leis morais. Lei divina, ou natural, lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, de liberdade, de justiça, amor e caridade. Então, meus irmãos, nós vamos ver, por exemplo, nesta obra, rapidamente aqui, desculpa, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar justiça das aflições, causas atuais e anteriores às aflições. E nós vamos perceber isso, o quanto que tem esse fundamento a ver com a nossa vida em sociedade, a nossa vida em família, aquele comportamento que o filho tem, o comportamento que pai e mãe devem ter na educação desse filho e na própria educação. Então, vem esclarecer para nós as causas atuais das nossas aflições e as anteriores também. O esquecimento do passado, motivos de resignação, por que devemos trabalhar em nós a resignação, traz para nós também explicações sobre o suicídio e a loucura, e muitas, muitas instruções dos Espíritos. Então, passando agora para o
terceiro livro, que é o céu e o inferno. Nós podemos perguntar, por exemplo, o que compõe este livro, perguntas assim. Mas, deixando isso, nós vamos encontrar essas perguntas no capítulo 1, O Porvir e o Nada, da obra O Céu e o Inferno. Tá? Então, nós vamos ler aqui agora. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Então, essa obra, ela vem esclarecer para nós exatamente estas perguntas. A obra se compõe de um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas, sobre os anjos e demônios, sobre as penas e tantos outros assuntos dentro desse tema. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e após a morte. Então, nós vamos ver nesse numerosos exemplos aqui várias categorias de espíritos. De espíritos felizes, relatos de vários companheiros nossos que viveram aqui, como que eles chegam no plano espiritual, com maior ou menor noção, ou noção nenhuma de estar no plano espiritual, as condições que eles revelam, trazendo essas informações para Kardec, com muitas histórias extremamente interessantes para o nosso crescimento. Então, nós vamos ver relatos dos espíritos felizes, mas vamos ver também, estudar também sobre os espíritos sofredores, os espíritos criminosos, arrependidos, né? Espíritos endurecidos. E isso vai abrindo a nossa mente, possibilitando novas reflexões para a gente avaliar a nossa vida. Qual a conduta que eu tenho? Que caminho eu estou seguindo? O que eu estou plantando? Eu sou muito apegada aos bens materiais? Eu carrego em mim muita ira, muita mágoa, muito rancor, muita amargura? Ou eu já procuro aqui e agora agradecer ao Pai, procurar fazer a caridade, ajudar o meu semelhante? Porque cada movimento que eu faço para ajudar o meu semelhante, eu estou ajudando primeiro a mim mesmo. Então, essa obra vai descortinar para nós a vida após a morte. A morte física, porque a vida sempre há vida, né? Nós estamos sempre vivos. Então, descortina isso tudo para nós. E nós vamos ver uma história interessante na parte dos espíritos endurecidos, a rainha de Ud, que foi uma rainha na Índia, mas por uma rebelião na época lá, na região onde ela existia, que seria hoje Nova Delhi. Essa rainha, junto com outros da corte, tiveram que sair do país e ela então vai viver na França e veio a falecer na França. Isso em 1858, ela se apresenta como, nessa categoria, depois foi classificada assim, ela se apresenta trazendo seu relato para Kardec, que foi fazendo as suas anotações com perguntas e respostas ali. Então, cada um vai trazendo a sua história. E essa rainha, ela traz para nós uma ideia de apego aos bens materiais, ao título que ela tinha aqui na Terra,
a, sem ter noção de que ela já estava desencarnada. E ela é uma história muito interessante, com muitas informações, e ali a gente percebe como que ela, ao responder Kardec sobre Deus, sobre Jesus, como que ela traz a opinião dela. Às vezes a gente pode até ficar chocado com as respostas, mas vai esclarecer para nós a falta de entendimento desse espírito, o apego à matéria, e pode trazer para nós mais ainda uma reflexão de como nós estamos conduzindo a nossa vida. Por isso que nós estudamos, né? É sempre dito para nós, ao estudar a doutrina, ao participar de uma casa espírita séria, que a cada um segundo as suas obras. A gente escuta isso mais uma vez e creio, meus irmãos, que está num momento muito apropriado de pensarmos sobre isso mais ainda. Então, são histórias muito interessantes que vai trabalhar em nós novas reflexões, né? Tem outras histórias que espíritos trazem o apego do dinheiro, que estão no plano espiritual incomodado com seus herdeiros que se encontram aqui no orbe, usufruindo dessa fortuna que aqui ficou, solicitando que a fortuna fique com ele, que volte para ele, sem ter noção de que está desencarnado e de que o bem material deixado aqui não terá nenhuma utilidade do lado de lá. Porque tudo que pertence à terra, na terra fica. Então, meus irmãos, é extremamente esclarecedor para nós esses relatos, que a gente vai fazendo uma diferença dos espíritos felizes, a colocação, a gratidão, o entendimento em relação a esses outros nossos companheiros, nos ajudando a esclarecer a nossa verdadeira vida. Passando agora para a Gênese, que é de onde, né, eu vim, nós vamos encontrar neste livro Deus, existência de Deus. Vamos encontrar um esboço geográfico da Terra, períodos geológicos, os milagres do Evangelho, a superioridade da natureza de Jesus, as predições, um só rebanho, um só pastor, os tempos são chegados, sinais dos tempos, a nova geração. Então, nós vamos perceber no capítulo 15, vai trazer para nós esclarecimentos sobre os milagres do Evangelho. Por exemplo, explicações ali sobre as ressurreições. A filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. São umas das explicações que tem ali. Quando entra sobre as curas, nós podemos estudar um pouco sobre o cego de Betsaida, os 10 leprosos e o cego de nascença. Claro que tem outras informações, né? No capítulo 18, nós vamos encontrar o tema Os tempos são chegados. Então, meus irmãos, esses livros, eles têm que ser um hábito nosso de estudo constante para nos ajudar a melhorar a nossa condição hoje, aqui e agora. Então, a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a gênese segundo as leis da natureza.
Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então, nós vamos encontrar essas explicações no livro A Gênese, que vai descortinar de nós a ideia de que o mundo foi criado em 7 dias. É tão bom essas verdades chegarem até nós. Vamos aproveitar para fazer os nossos estudos e mudar a nossa vida. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui que o livro dos Espíritos, tendo essa subdivisão, nós vamos ver que a primeira parte do livro dos Espíritos, ela compõe a obra A Gênese. A segunda parte está no livro dos Médiuns. A terceira parte está o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, o céu e o inferno. Lembrando novamente a data em que essas obras foram publicadas. Em 1857, o livro dos Espíritos. Em 1861, o livro dos Médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o céu e o inferno. E em 1868, a Gênese. Vamos começar a nossa leitura por onde? Vamos começar a nossa leitura pelo primeiro livro, né? E aqui nós vamos ver que, quando nós falamos do livro A Gênese, que está na primeira parte, são as seguintes perguntas e respostas. As questões, né? Da número 1 a número 329, este assunto, que é a primeira parte do livro dos Espíritos, está no livro A Gênese, de onde vem, né? Aliás, uma pergunta. A segunda parte, o que sinto, está no livro dos Médiuns, questão 330 a 613. O terceiro livro, que é a terceira parte, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar as questões de 614 a 919. E o último, o céu e o inferno, né, que na verdade é o quarto, tem a quarta parte, nós vamos encontrar as questões de 920 a 1019. Então, tudo isso compondo para nós esses ensinamentos aí. Então, vamos começar com o livro dos Espíritos. Vamos estudar e depois, nos outros livros, nós vamos encontrar explicações que irão confortar-nos mais ainda. Porque, como dissemos, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, as orientações que chegam até nós, as mensagens que chegam até nós, ali estão inseridas todas as leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Como a ti mesmo. A importância da família, as causas, como dissemos, as causas anteriores e as causas atuais das nossas aflições, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. O céu e o inferno, descortinando definitivamente de nós o medo do porvir, o medo da continuidade da vida, onde no plano espiritual o que há é movimento, é construção, é crescimento também, e não aquela vida estagnada, esperando despertar. Tudo isso
nos é esclarecido. E nós, então, temos, meus irmãos, a chance de mudar completamente a nossa vida. Vamos aprendendo a respeitar o nosso semelhante, a ver a importância da prática da caridade. Por que é que eu faço parte dessa família? E nesta família são os melhores companheiros, o melhor momento do meu crescimento espiritual. Por que é que eu estou naquele trabalho, tenho um superior que é desta forma ou de outra? O que é que eu tenho que trabalhar em mim para conseguir cumprir as minhas missões? E o tanto que nós devemos renovar a nossa mente, educar as nossas emoções, para assimilarmos verdadeiramente as lições de Jesus. Quantos irmãos nossos têm seguido a jornada trazendo alívio às suas dores, resposta para as suas perguntas? Conosco da mesma forma. A oportunidade está aí, os livros estão à nossa disposição, as palestras estão aí à nossa disposição, nossa casa está aberta para receber todo aquele que quer se informar, que quer conhecer, que quer, através desse entendimento, fazer esse buril, encontrar conforto, consolo, amorosidade. Então, meus irmãos, o nosso momento é agora. Nós vamos trazer agora, no final, uma mensagem de Emmanuel. Está no livro Pão Nosso, a lição que é o Divino Trabalhador, a lição 90, para quem quiser pesquisar depois. Nós pegamos mais no finalzinho da mensagem, que nós achamos que tem muito a ver com o que nós estamos estudando agora. Então, vamos pensar em Emmanuel, quando a gente lê sobre a história dele, aquele momento em que ele teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus, e Emmanuel tinha outra ideia sobre o mundo, sobre as suas questões, suas necessidades, e aquele encontro não foi em vão. Às vezes a gente pode achar que Emmanuel não iria aproveitar nada daquele encontro, mas nós não vamos nos esquecer que Jesus, na sua sabedoria, bondade, amor incondicional, todos os seus movimentos, em todas as direções que ele foi, com quem ele esteve, ele sabia que aquele nosso companheiro ali estava prestes a despertar. E assim, inúmeras histórias nós vamos encontrar. E vamos pensar nessa transformação que ocorreu na vida de Emmanuel e que na nossa também não será diferente. Um dia deixaremos de ser egoístas, ávaros, brutos, deixaremos de menosprezar o valor do perdão, deixaremos de trazer em nós ideias tão equivocadas a respeito da justiça e aprenderemos o verdadeiro valor da vida, a importância da nossa existência, o trabalho imenso da espiritualidade para nos auxiliar no nosso retorno ao orbe, é de uma complexidade gigantesca, e à medida que nós vamos estudando, nós vamos vendo a importância da nossa vida. À medida em que vamos estudando esta obra, livros que o nosso companheiro Chico, através da sua mediunidade, também traz tantos esclarecimentos, para que a gente possa perceber
que Ele deixa para nós também essas instruções a respeito da mediunidade, de como Ele seguiu a sua mediunidade e do quanto Chico trabalhou em prol do amor ao próximo, assimilando essas lições que hoje nós estamos tateando, mas a todos nós é dada a oportunidade da mudança. Então, Emmanuel traz para nós a lição 90 do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier. Todos nós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque convosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a ira do mundo. Então, fica aqui para nós, meus irmãos, essa mensagem de Emmanuel, nosso companheiro, que traz essas orientações preciosas, ajudando-nos a esclarecer a nossa verdadeira jornada. E nós queremos, então, meus irmãos, agradecer a todos a paciência por nos ouvir e vamos pedir ao Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, nosso companheiro e divino trabalhador, que possa abrigar-nos em teu seio amigo, Senhor, ajudando-nos a tirar as vendas que trazemos nos nossos olhos, as ilusões sobre o mundo, os equívocos, a ignorância e a permanência ainda no mal. Jesus querido, nós sabemos que a tua ajuda é preciosa e que irá ajudar-nos a tirar as escamas dos nossos olhos, a trazermos verdadeiramente para nós o que é justo, o que é o amor, o que é a caridade para conosco e com o nosso semelhante. Senhor, nós queremos depositar nesse instante, em tuas mãos, em teu regaço amigo, a nossa vida, a nossa direção, a nossa confiança. Porque sabemos, Senhor, que não nos faltará, através de ti e dos amigos espirituais, todo esse amparo, todo esse amor. Que saibamos, então, aproveitar esta oportunidade do aprendizado, nos esforçarmos para fazermos a leitura adequada do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, um estudo maravilhoso, Senhor, dedicado horas a fio pelo nosso companheiro Allan Kardec, e a todos que nos ajudam, nosso muito obrigado. A nossa gratidão eterna por tamanha assistência. Senhor, queremos te pedir que envolva todo o nosso órgão com a tua vibração de luz e amor, ajudando-nos no nosso progresso moral. Paz e luz a todos, hoje e sempre. Assim seja.